exatamente o que é a cultura alternativa, que é você ser contra o que tá ali no poder. E aí isso vai variar de diversas formas. Por exemplo, a forma como eu me visto já é uma forma de me rebelar contra o que tá no poder. Hello, sejam muito bem-vindos ao Wine com a Mai, um podcast onde a gente pega nossa tacinha de vinho e tem um bate-papo descontraído. Hoje, de fato, é uma tacinha de vinho, não é uma canequinha. E a Duda tá tomando energético, porque ela não bebe mais. Encontrou Jesus. Aqui. Mas enfim, muito obrigada por estarem aqui de volta, o segundo podcast em vídeo. Ainda tô ansiosa, ainda tô meio nervosa pra começar, mas tá tudo bem. Quando a conversa for se desenrolando, vai ficar mais fácil. E aí hoje eu chamei uma pessoa assim, né, que assim, conheço desde que nasceu. Dá muito trabalho. Assim, não sei nem por que eu chamei. Enfim, minha irmã mais nova, a Duda, pra quem não conhece. E a Duda, além de ser minha irmã, ela também é a head de conteúdo da Zao, da minha empresa. Então, ela trabalha comigo, assim, né, meu braço direito. E eu queria trazer, assim, porque eu queria realmente que esse podcast fosse bem diversificado, né, as pessoas que a gente chamasse e tudo mais. Então, desde sempre eu falei assim, eu vou te chamar pra gente falar sobre moda alternativa, que, né, é a estética da gata. Então, é uma estética que eu gosto muito, não sou tanto quanto, mas eu me vejo em vários recortes, né, da estética, que acaba, às vezes, vindo como tendência, em muitos casos, né, pra moda mesmo, e aí a gente acaba aceitando essa tendência. Mas a Duda, ela não é a tendência, ela é a moda mesmo. E eu tô pensando que minha cadeira tá descendo. Mas tudo bem. Então, Duda, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Ela fala assim como se eu tivesse a opção de aceitar ou não. Não foi uma opção, ela só falou, a gente vai gravar. Então tá bom, a gente vai gravar. Não é essa coisa assim, esse convite. Não é isso. Não, e agora que eu lembrei, porque assim, eu sou muito capricorniana. Eu sou de 2 de janeiro. E eu sou muito capricorniana. Meu mapa inteiro, eu acho que deve ser 90% Capricórnio. E a Duda também é capricorniana, do dia 25 de dezembro. Mas a gata é capricorniana falsa. Porque assim, me desculpe se o seu signo é esse, mas a gata tem ascendente peixes. E aí pegou tudo de incrível do Capricórnio e virou peixes. Então, enquanto eu falo assim, a gente vai gravar, Duda, isso aqui. E ainda veio, você vê que ela chama atenção, sim, é uma pessoa que chama atenção sempre. Ela tentou nascer o quê? Que dia? 25 de dezembro. Nome Maria Eduarda, no Hospital Santa Luzia. E o nome da a médica também era alguma coisa Maria assim. de Jesus, eu acho. Alguma coisa assim. Querendo chamar uma atenção do caramba, mas, né? Desde sempre. Sempre foi assim. Mas, Duda, me fala um pouquinho de como foi, assim, você se perceber dentro de uma estética que seria fora, né, dos padrões que se vê da moda, enfim, normalmente. Eu acho que tudo começa com uma admiração. Você fica, tipo assim, nossa, que legal o jeito que aquela menina tá se vestindo. Nossa, mas que legal essa pessoa. Que legal esse look. Às vezes tá passando assim no Pinterest. Eu lembro muito de eu olhando o Pinterest. Porque o Pinterest, ele vai se adequando ao seu gosto, né? E aí o meu começou a mudar. Aí eu fiquei, eu tô gostando disso aqui, tô gostando daquilo ali, tanã. E aí quando a admiração passa a ser uma coisa, tipo, muito forte, que você fala, eu quero começar a me vestir assim, foi quando eu me descobri dessa forma. Até porque a cultura alternativa, ela vem de várias formas, ela te cerca. Ela vem da arte, da música, sei lá, até arquitetura, tudo cerca. Então a moda também me cercou dessa forma. Tipo, ao mesmo tempo que eu fui entrando, eu fui falando, chegou um nível que eu pensei, não tem mais sentido eu me vestir dessa forma, eu tenho que me vestir daquele jeito. E aí eu fui entrando, aí você vai estudando, e acho que não tem maneira melhor de estudar do que você entrar de cabeça e conhecendo as coisas, as subculturas, o que você gosta, o que você não gosta, e eu fui entrando e fui fazendo. Uhum. Mas eu acho que eu sempre fui alternativa, só que eu tinha um estilo mais underground por causa do hip hop. Eu não era, tipo, de alguma subcultura e tudo mais. Aí depois que eu fui mudando, e eu continuo mudando, e vai continuar desse jeito. Uma metamorfose grande. Só pra quem não tá familiarizado com esse termo, fala um pouquinho pra gente o que é de fato a moda alternativa, o que isso significaria. Então, a moda alternativa, ela
eu acho que ela é um galhozinho da cultura alternativa. Galhozinho não, galhozão, né? Porque é uma parte muito importante da cultura alternativa. Que aí envolve várias coisas. Eu acho que o primeiro ponto pra gente entender moda alternativa é entender que, sim, a gente abraça tendências, porque as tendências, elas vêm de qualquer forma, todos os anos, é completamente normal, mas não vão ser essas tendências que vão ditar a forma que eu vou me vestir. Por exemplo, amo comprar na Shein. Fiz uma comprinha na Shein. A Shein, ela tá ditando ali uma certa tendência. Mas não é porque eu tenho minhas roupinhas da Shein que eu vou me vestir da forma como as pessoas estão se vestindo e estão seguindo ali aquela linha meio que de produção de se vestir todo mundo igual. Então, quando você pensa em moda alternativa, é legal você pensar dessa forma. É sempre uma coisa fora da caixinha. Eu não vou seguir. Isso aqui não tá no meio de uma tendência que as pessoas acham legal, entendeu? Mas é o que eu tô com vontade de vestir. Na verdade, entrou, tem acho que lá, menos de um ano, o cinto que eu não sei. Harness. A harness é verdade. Mas enfim, você vai adequando. Então, exatamente, é uma ótima explicação, um ótimo exemplo. A harness, por exemplo, tá entrando, as pessoas gostam, estão gostando mais de usar, estão adequando mais aos looks, mas não é porque eu tô usando uma harness que eu ainda vou seguir essa linha de produção. Eu coloco ela no meu estilo, entendeu? Então a moda alternativa é isso, é sempre pensar fora da caixinha, sempre a pessoa vai estar ali caminhando por uma direção completamente diferente do que as outras pessoas estão caminhando. E aí, isso aí segue vários assuntos, mas é mais basicamente isso. E assim, o que eu gosto muito, porque a gente tem 7 anos de diferença, então, de certa forma, em algum momento, assim, antes de eu ser, sei lá, adulta, o papai até falava sempre que se ele tivesse dado bola, eu tinha virado hippie. Porque eu tinha certos traços do mundo alternativo, mas eles eram, enfim, em outras subculturas, né? Não, e você é até hoje, porque você é vegetariana. E o vegetariano vegano faz parte de uma forma de viver alternativa. Verdade. O que eu acho, assim, que é bom a gente lembrar que a moda alternativa, e aí a gente vai em cultura alternativa, na verdade é tudo que tá basicamente contra o sistema atual, né? Existe essa luta. Me fala um pouquinho dessa questão, assim. Basicamente, se você pensar, a cultura alternativa, ela é formada por subculturas e contraculturas. O hippie, por exemplo, é uma contracultura. Tem gente que não gosta muito dessas palavras, mas acho que coloca muito numa caixinha, mas eu acho que são palavras muito legais para você explicar como é que é a cultura alternativa. Então, ela vem de várias formas. Vem pelas religiões que foram se formando, vem pela moda, vem pela arquitetura, vem pela música, principalmente pela música. Tipo, a música é uma parte muito marcante da cultura alternativa. E você vai entendendo a cultura alternativa através dessas questões. Então, tipo assim, o gótico, que é a que eu mais me identifico, eu acredito, assim, que chega mais perto, porque eu gosto de transitar entre as coisas. Eu sou uma metamorfose, não dá pra me acompanhar. Mas o gótico, por exemplo, é uma subcultura. O que significaria subcultura? É tipo o submundo daquilo ali, entendeu? É sempre... E é bem legal quando você vai pensando assim, vai pensando nas formações das subculturas e das contraculturas, onde eles se encontravam, tipo aquelas coisas tipo num porão, ou numa floresta, ou é uma coisa bem que vai se montando assim, meio como se fosse um grupo rebelde, meio não, na verdade é exatamente isso, são grupos que vão se rebelando contra principalmente o governo, né, geralmente as ideologias são bem de esquerda, tipo, na verdade, por exemplo, o punk é anarquista. Sim. Então é anarquismo, comunismo, são ideologias... É porque, na verdade, vão transitando nesse extremo, né? Sim, então, exatamente. Contra o governo também tá dentro os anarquistas. Porque a gente não tem hoje, geralmente, governos assim. Sim, exatamente. E a cultura alternativa, ela se forma... Eu não sei nem se é legal eu falar aqui, ainda mais usando esse aqui, mas, por exemplo, o satanismo mesmo é uma ótima forma de contracultura, porque ele é contra a Igreja Católica. Então, assim, enfim, a contracultura e a subcultura, elas são basicamente, eu gosto muito dessas palavras, porque elas explicam exatamente o que é a cultura alternativa, que é você ser contra o que tá ali no poder. Sim. E aí isso vai variar de diversas formas. Por exemplo, a forma como eu me visto já é uma forma de me rebelar contra o que tá no poder, entendeu? A forma como eu me visto, a música que eu escuto, os lugares que eu frequento. Então é basicamente isso, a cultura alternativa. E também faz muito sentido pensar, por exemplo, existem vários acessórios que você usa hoje
Porque hoje a gente tem um mercado extremamente consumista que, né, tá devastando aí o mundo inteiro, queimando tudo. E assim, lixos e lixos sendo amontoados de roupas que as pessoas usam uma vez ou nem usaram. Tem até o próprio lixão do Atacama que mostra muito isso, como que esse consumismo tá fazendo com que a gente se esqueça completamente que, cara, uma roupa, ela tem um tempo de uso, né? Ela tem uma linha ali que não tá fazendo sentido a gente comprar uma peça hoje porque é tendência da fast fashion fazer com que a gente compre uma coisa que a gente vai usar um mês. E eu gosto muito desse recorte e faz muito sentido pra mim, mesmo não me... Porque, na verdade, eu não me enxergo muito na estética alternativa, assim, né? Tem algumas coisas que eu gosto, às vezes eu tô com trança e que a gente sabe muito bem que ainda existe uma questão relacionada à trança. E aí, às vezes, eu gosto muito de mudar cabelo também. Eu acho que eu não faço tantos extremos quanto você, mas eu também gosto. Agora, na forma de me vestir, na verdade, eu gosto mais de pensar que eu gosto de comprar em brechó. Então, às vezes, de fato, eu vou pegar uma coisa que tem um recorte diferente do que as fast fashions estão vendendo agora, algo assim. Mas, voltando na minha linha de raciocínio, o que eu gosto de pensar é que, em geral, a gente vê uma tendência linear de consumo dentro da moda alternativa. Tipo assim, a gente sempre vai ter um coturno no gótico, a gente sempre vai ter... Então, assim, você acaba tendo um tempo de uso maior naquela peça. Os acessórios, cara, claro, a gente tem alguns acessórios que vão vindo, algum recorte diferente e tal, mas a gente sempre vê acessórios muito marcantes e muito, né, dentro da moda alternativa que você tá usando já tem um tempão. Tudo bem que você com 22 anos... É porque a Duda nasceu em 2000, fechado. Só que ela faz no final do ano, então agora ela tem 22. Eu sou de humanas. Então isso eu acho muito legal dentro da moda alternativa. E eu acho que ela faz a gente se lembrar de que, cara, sim, existem algumas tendências que a gente adota. Sim, óbvio. Até mesmo porque a gente é bombardeado por essas informações e tudo mais. Mas eu gosto de pensar que ela é um lembrete de tipo assim, poxa, cara, não compra um coturno só porque você acha que agora tá sendo legal usar coturno com calça social. Sabe? Não é isso, não é sobre isso. E eu acho que na verdade, eu comecei a ter esse olhar com você. Desse recorte. Porque assim, eu tenho alguns tipos de roupa que eu gosto muito. Não era muito de usar preto, hoje eu já uso mais. Eu vim mais colorida porque eu sabia que ela ia vir de preto. Eu queria fazer um contraste. Mas eu sei que... Mas assim, é um estilo que... as cores que eu gosto mais e tal, que eu comecei a usar. Mas essas transições dentro das subculturas, eu comecei a ver com você. Não, e você tocou num assunto muito legal que eu não falei de moda alternativa, que é você, justamente por a gente não seguir essa linha que todo mundo tá seguindo, a gente não segue o mesmo consumo que todo mundo tá seguindo. Então, por exemplo, eu faço meus vídeos pro TikTok, né, e tudo mais, e eu sempre, todo vídeo eu percebi que todo vídeo eu tô customizando alguma roupa. Ou eu tô pegando uma calça e fazendo um short e uma polaina, ou eu tô, sempre eu tempo todo assim, e eu consumo muito brechó. Então, tipo assim... muito legal. Inclusive, e não me chamou. Chamou depois que eu falei, não me chamou. Aí, o que é isso? E é muito legal você pensar na moda alternativa dessa forma. Porque eu já comprei na Shein, eu tenho vários topzinhos da Shein. Só que a maioria das minhas roupas, isso aqui é customizado, entendeu? E, tipo, a maioria das minhas roupas, elas são ou de pequenas empresas, isso aqui é de pequena empresa, essas empresas que fazem, inclusive, harness e choker também, eles fazem muito à mão, entendeu? Então, são pequenas empresas, ou brechó, ou customizar uma roupa, porque a gente segue um padrão, uma linha de pensamento diferente do que está sendo imposta. É muito difícil eu chegar, tipo, em C&A, Renner, Riachuelo e comprar uma roupa pra mim. Porque lá não tem meu estilo, lá não tem o que eu gosto. E quando chega de uma forma, na minha opinião, muito distorcida do que é a representação. Por exemplo, eu quero muito comprar uma, eu tô enrolando pra comprar, mas assim, eu acho que vai caber dentro do que... Sim. Porque às vezes eu me questiono se eu tô fazendo isso como se fosse uma apropriação. Tipo assim, se eu vou usar e vai ser uma apropriação daquela cultura. Mas eu, assim, né, depois que eu comecei a conversar mais com você e tal, assim, antes eu, né... que eu acho que a gente sempre se age normal.
Uhum. E até você olhar pro outro e falar, acho que não sou Acho capaz. que... E eu acho que eu tive isso. E principalmente, assim, eu percebo que o meu primeiro ponto não foi nem quando o papai me chamava de hippie. Falava que eu tinha e tal. E olha, que eu não era vegetariana na época. Ele falava isso. Não, e você tem muitos traços da cultura alternativa, porque você consome brechó, você é vegetariano. Tudo isso são muito traços, as tranças, enfim, são muito... Mas porque assim, quando eu comecei a usar trança, a primeira vez assim, que eu fiz box braid, eu não vou lembrar quantos anos eu tinha, mas eu lembro que eu já tinha começado a empreender e tal, não era dentro, sei lá, do outro trabalho que eu tava, enfim. Foi quando eu comecei a perceber que ia ser legal estar fora de recortes e traços que são impostos de certa forma. Porque eu passei anos e anos alisando meu cabelo, anos e anos. Então, quando eu comecei, aí depois eu passei por uma transição, foi uma transição longa e tal, porque eu usava progressiva, então foi um estresse, assim, pra sair. E aí eu comecei a usar a trança e assim, eu até hoje eu sempre falo, eu me acho muito mais bonita de trança. Por isso que às vezes é até difícil eu ficar sem, porque eu ainda me acho mais bonita de trança. E pra mim a trança me ajudou muito a resgatar a origem mesmo, porque a gente sabe da nossa origem, a gente tem uma origem indígena e africana, então, na nossa família, da nossa mãe, do nosso pai. Então, foi um lembrete pra mim de resgatar essas origens, quando essas origens, querendo ou não, né, a gente nos forçam a, tipo, esquecer que ela tá ali. Exatamente. Então, pra mim, esse eu acho que foi o primeiro momento, assim, que eu olhei e falei assim, nossa, eu acho que faz sentido pra mim. Foi também o momento que eu comecei a consumir brechó. Porque eu não sei se você lembra, antes eu consumia muito mais fast fashion, que não era tão fast fashion como agora, mas era fast fashion de certa forma. E aí depois eu comecei a entender que eu gostava muito mais da estética, que eu nem sei se tem um nome, assim, mas de, sabe, calça de alfaiataria, terno, mas terno de recortes diferentes, blazer de recortes diferentes. E aí sim que eu fui começando a entender mais como que isso funcionava. Mas nunca dentro do nível de transformação que você tem. É por isso que às vezes eu ainda chego nessa comparação de talvez eu acho que eu não sou tão alternativa assim. Porque eu olho e a gente sabe que a gente tem subculturas que são mais famosas. Como o gótico. O gótico ele é muito famoso. Então eu acho que teve isso aí pra mim também. Não sei se faz sentido, mas... mas a gente sempre vai olhar e vai parecer normal perto de outra pessoa. Por exemplo, eu sou estudante da UNB, né? E eu saio, é muito engraçado. Eu saio daqui de casa montada, no caminho até a parada, pra entrar no ônibus e chegar na rodoviária, eu sou olhada de tantas formas. Tem criança que olha e cutuca a mãe pra ver meu cabelo. Aí tem o cobrador que me elogia, porque eu pego sempre o mesmo ônibus, e o cobrador me elogia, que ele acha o máximo. Aí tem gente que olha estranho. Tem umas meninas assim, normezinhas, que olham com uma cara estranha. E eu recebo vários olhares. Quando eu chego na UNB, que é tipo assim, um agregado de tribos, eu me sinto normal. Eu me sinto, tipo assim, comum, entendeu? Eu olho assim e falo, eu acho que será que eu sou alternativa mesmo? Porque olha esse povo que parece às vezes muito mais alternativo que eu. E é legal essa vivência, mas quando você tem que ter, assim, as certezas do que você representa. Tipo, eu sei que só por eu existir do jeito que eu existo, com o meu cabelo, com a minha bela sobrancelha descolorida, com as minhas maquiagens, a roupa que eu me visto, eu sei que eu sou um peso nas costas do sistema. E quando eu falo sistema, eu tô falando, tipo, governo, sistema de produção de... Até no nível de como... da percepção de, tipo assim... Como um homem gostaria de uma mulher. Ele sabe que tem esse ponto de, tipo, maquiagem, mas sim, não tanto maquiagem. Não sei o que, não tanto. E é um ponto que é muito legal entrar, o que você falou, que eu nem sei, porque é uma coisa que eu tava discutindo esses dias, assim, com meus amigos, que é, assim, até dentro das subculturas e do meio alternativo, inclusive eu falei isso no artigo que eu escrevi pro Sérgio, que até dentro das subculturas existem aquele modelo ideal para ser seguido. Dentro da subcultura gótica, eu não sou o modelo ideal para ser seguido. Eu não tô no padrão do que não deveria ter padrão, entendeu? Então, até dentro da minha subcultura alternativa, eu ainda sou um peso. Porque você vê uma menina gótica, assim, geralmente aquela magrinha, com a pele, assim, branca, o cabelo preto, liso, sabe? A gente tem porque nasceu na Europa e tudo mais, tudo bem. Só que a gente tem ainda aquele peso de como deveria ser. E eu não sou assim.
Então é muito legal pensar que, além de eu ser uma quebra no sistema do comum, eu ainda sou uma quebra no sistema do alternativo. Ainda mais também porque eu mudo muito às vezes de, tipo assim, não é sempre. Eu gosto muito de preto, tudo bem, é a roupa que eu mais visto. Mas às vezes eu coloco uma roupa colorida, igual o meu cabelo tá rosa, eu gosto de, vou colocar uma roupa rosa. E aí a gente vai mudando e tudo mais. As unhas, gente. As unhas de cada cor. E a gente vai mudando. E eu percebo tanto que eu gosto. Eu falo legal porque eu gosto disso, mas eu percebo tanto que é legal a quebra que eu faço dentro de todo o ambiente que eu tô. Por exemplo, em casa eu quebro, porque minha mãe não gosta de nada disso aqui. Ela não aprova nada disso aqui. Já deixar claro, mamãe, te amo, eu sei que você me ama, mas ela não aprova nada disso aqui, nem meu cabelo, nem a Eu roupa, acho que também tá dentro de um ponto do sofrimento que ela sabe que o alternativo não, faz. Com certeza. Eu também acho a minha mãe, quando eu saio pra ir pra UNB, aí eu me monto e tudo mais. Ela fala, você vai assim? Ela olha, mas eu não olho com uma cara de julgamento, ela olha com uma cara de tristeza. Tipo assim, você tem certeza que você vai sair assim? Eu vou. Ou então ela fala, que roupa é essa? Eu falo, a roupa que eu gosto. E eu sei, mas eu sei que ela tem também essa preocupação de como as pessoas estão me olhando. E tipo assim, até mesmo porque as pessoas agora elas estão começando a aceitar a moda alternativa e a cultura alternativa com outros olhos. Mas ainda assim, se eu for assim, procurar emprego, eu não vou conseguir. Então eu entendo essa preocupação que ela tem de vários lados. Mas se eu sou assim, e eu sei que eu sou assim porque eu gosto de incomodar e eu incomodo por um motivo, eu vou continuar sendo assim. Sim. Aí cabe a mim traçar os meus caminhos, mas Sim. vou continuar sendo assim. Aí cabe a mim contratar. Cabe a mim. Eu amo, porque quando eu tava no outro emprego, eu tava, tipo, me segurando, meu cabelo tava diferente, ele não tava colorido, ele tava cinza, né? E aí, o piercing, eu não tava com esse aqui, eu tirei esse aqui, mas antes eu tinha um aqui também que eu não tava, as maquiagens e tal, a roupa que eu vestia. Quando eu fui contratada por essa bela mulher, eu falei, foda-se, eu vou meter o louco, não no sentido de eu sei que ainda tem que ter um nível de, pelo amor de Deus, eu não vou assim pra uma reunião com o cliente, né? A gente tem que ter um certo nível. Mas essa, fazendo até propaganda da empresa, mas é essa liberdade de ser quem você quer ser. Eu acho que Eu acho isso incrível. É porque eu acho assim, eu já tive várias experiências de trabalho, enfim, de contato com outras empresas que me mostraram o que eu não acho legal. Porque assim, eu não me vestiria dessa forma. E assim, eu tenho, enfim, meu estilo e tal, então eu sei como mais ou menos eu gosto, como eu não gosto, mas até pra mim, quando eu saí do meu emprego na consultoria, foi muito difícil entender qual estilo que eu de fato gostava. Por exemplo, eu não gosto de salto. E claro, às vezes uma bota, enfim, uma coisa ou outra, mas eu não gosto de salto. E era uma coisa que eu tinha que usar todos os dias, porque era o padrão que tinha dentro do negócio que eu fazia. Então, quando eu falei, cara, eu quero que a minha empresa, tipo, quero sair desse modelo, e eu quero que a minha empresa... E aí foi também quando eu entendi o tipo de produto que eu queria vender, que era branding, não só uma consultoria tradicional e tudo mais. E que o brand tem, sim, a gente tem que ter partir de um ponto muito mais criativo e não tá dentro de caixinhas e caixinhas, porque se você tá dentro de uma caixinha, você não consegue se diferenciar dentro do mercado que parece saturado. Eu tive essa quebra, assim, de como eu gosto, como eu não gosto, como eu gosto de ser, como eu não gosto. Então, eu queria que na minha empresa fosse assim. Claro que a gente ainda é uma empresa pequena, a gente não tem tantas pessoas trabalhando com a gente, mas eu sei que quando tem a gente até o valor da diversidade, né, que você sempre fala. Isso, tipo, pra mim, são pontos que pra mim são de fato essenciais e eu não quero abrir mão e eu espero que eu consiga me manter sã nesse sistema pra que eu não abra mão, porque eu sei que é uma cobrança, tipo, você tem que realmente se dar a cara pra bater mesmo, às vezes. Porque sim, as pessoas vão falar, nossa, mas ela é sua funcionária. Sim, ela é minha colaboradora, ela é minha funcionária. Tipo, sim, ela... E assim, a gente tem uma certa facilidade porque o nosso mercado é na criatividade. Então, as pessoas esperam essa criatividade da gente. Eu consigo ver isso claramente nos nossos clientes que a gente atende hoje. Mas ainda assim, com certeza, existe esse ponto. E assim, pra mim, eu até depois de ter me entendido feminista, porque eu não sou feminista desde sempre, depois de ter entendido o quanto eu precisava reforçar lutas que são de fato importantes pra mim, o vegetarianismo também entra nisso, de como foi assim... Porque no início, quando eu fui virar vegetariana,
eu não sei se eu já falei isso em algum lugar, acho que eu tenho um vídeo falando. Quando eu fui virar vegetariana, tipo assim, no início, eu acho que eu passei uns 2, 3 meses sem falar que eu era vegetariana, eu tava usando um argumento, não sei se foi quaresma, promessa, sei lá, eu falei que eu não tava comendo, porque eu tava até com medo das pessoas virem e falar, nossa, vida vegetariano. E sinceramente, às vezes eu tenho medo das minhas respostas. Nem sempre eu consigo filtrar como eu vou responder. Então, eu não queria ter esse tipo de briga. E principalmente em um momento onde eu tava tentando entender esse meu novo estilo de vida. Porque o vegetarianismo é um estilo de vida. Eu ainda não sou vegana, é uma coisa que eu quero me desenvolver. Mas é um estilo de vida que não muda só o que eu como, muda toda a minha cadeia de consumo. Sim. Porque eu não vou consumir tais marcas porque ainda fazem teste animal, ou tem, né, elementos, né, do animal mesmo. Então tem esse ponto pra mim. E foi nessa luta que eu sempre falo, o empreendedorismo é uma luta interna, muito interna. Porque, e eu sei, o mercado não é feito pra todo mundo ganhar e tudo mais, e principalmente também tá dentro da luta alternativa, mas no caso do empreendedorismo e do ponto onde eu saí para empreender, eu sabia que era uma luta interna. Eu sabia que era eu ganhar de mim mesma. E por isso foi tão difícil. Eu falo, o quão foi difícil. E assim, depois dessa luta inteira, como que eu vou chegar e falar assim, agora você vai ter que ter o cabelo preto ou só de uma cor e você vai ter que tá dentro dessa estética. Não, agora você vai usar o uniforme. Não tem como. Não é... Como é que é? Esqueci a palavra. Não é coerente eu cobrar isso. Claro que às vezes, dependendo do cliente, eu até falo, né? É um cliente tal, assim, então vamos tentar dar uma segurada. Porque eu não quero. Porque a gente ainda sabe que o primeiro julgamento é o que vai ser. Mas eu acho legal, porque a área que eu trabalho, por ser área de criatividade, lidar com as redes sociais e tudo mais, as pessoas ainda aceitam mais. Mas, por exemplo, eu faço faculdade para ser professora. Onde uma escola particular, que eles vão achar ok, pode ter escolas que as pessoas hoje em dia estão mudando bastante. Em escola pública eu já tinha, quando eu dava aula, eu já tinha meu cabelo colorido e tudo mais, e todo mundo amava, coordenador e tudo mais, era um show. Mas em escola particular, eu estudei em escola particular minha vida inteira, então eu sei que é diferente. E uma das coisas que eu tava fazendo até com a minha psicóloga, e a minha psicóloga falou exatamente isso pra mim ficou muito marcado. Ela falou, que eu falei que eu gosto de chamar atenção, eu gosto de chamar atenção, e não é porque eu quero chamar atenção dos outros, porque eu quero que ser olhado, não, eu gosto de chamar atenção porque eu gosto de ou incomodar, eu sou artista, gente, eu gosto de sentir, eu gosto de que a pessoa sinta alguma coisa ao me olhar, entendeu? Pode ser raiva, pode ser nojo, pode ser admiração, eu gosto que as pessoas tenham essa reação. E aí minha psicóloga falou, ela falou, ok, você ganha atenção, mas o que você faz com essa atenção? E aí eu pensei muito isso no mercado de trabalho. Tipo, que nem, por exemplo, nossa empresa, se eu vou conhecer um cliente novo, eu vou chamar a atenção dele. Ele vai lembrar de mim, ele vai focar em mim e vai falar, o que aquela menina que sabe fazer? Então, o que eu faço depois com essa atenção? Aí eu tenho que me provar, às vezes, 1000 vezes melhor do que as outras pessoas no mercado de trabalho, pra provar a minha competência, que sim, eu sou assim, mas eu ainda sou muito competente. E aí eu pensei... Viajei várias coisas assim, né, pensando dessa forma, porque realmente o mercado de trabalho ele não está preparado, assim como o mundo inteiro, assim, todas as facetas, mas o mercado de trabalho não está preparado para lidar com pessoas alternativas. Não tá. E eu ainda sou de boas, mas se você chega um cara, por exemplo, com a língua bifurcada, com um alargador gigante aqui que o cliente a gente coloca aqui, então, sabe, mais tatuagens. Como é que a pessoa vai lidar? Como é que você vai olhar e vai falar, nossa, mas mesmo ele sendo assim, ele é um ótimo profissional. As pessoas não fazem isso. Ela não vai, sabe, você não vai numa reunião de um grande CEO e vai estar lá uma pessoa com essas características, sabe? E aí uma das coisas que eu falo que a gente tem que incomodar o sistema. Tem que incomodar. É que quando eu falo incomodar o sistema, parece muito coisa de jovenzinho, roqueiro... com raiva de todo mundo, mas é porque de fato você tem que incomodar o sistema nesse negócio, você tem que fazer pensar. As pessoas, não é que eu quero enfiar goela abaixo o meu estilo, não é isso, eu só quero que as pessoas entendam que isso aqui é uma estética, entendeu? Que é a forma que eu vivo, exatamente, que é a forma que eu vivo, mas ainda assim eu posso ser uma grande profissional, e você é uma grande inspiração pra isso, porque você, tudo bem que você não é
tão alternativa assim, mas você nunca teve medo de colocar um cabelo verde, colocar um cabelo roxo, fazer uma coisinha, e mesmo você tendo que ter reuniões com seus clientes, mesmo você tendo que se colocar nessa posição de CEO, de uma pessoa séria, ainda assim você se adaptou bem o suficiente para conseguir a quantidade de clientes que você conseguiu. Então, eu acho, assim, uma ótima inspiração. Tudo bem que eu sou um pouco mais exagerada? Um pouquinho. Tudo bem, sou um pouco mais exagerada. Vai ser mais difícil para mim? Vai ser um pouquinho mais difícil para mim. Mas, ainda assim, eu acho que você foi uma grande inspiração para essa questão, assim, profissional. Tipo, não, eu posso ser assim, mas eu ainda posso ser uma boa profissional. Vai pegar isso aqui e vai falar assim, viu? Foi tudo culpa minha. Ela vai falar, foi tudo culpa minha. Não, é porque a Duda, nós duas somos o exato, tipo assim, todo o padrão que se diz do irmão mais velho e irmão mais novo. Exatamente. Eu era a pessoa que seguia regras, que não incomodava, que era não muito responsável, não deu trabalho, né? Do que se fala da trabalho. Muito responsável com as coisas, não sei o quê. Tanto que na hora que eu despiroco, é muito mais pesado, é muito mais difícil. Até pra eu conseguir entender o que tá acontecendo na minha cabeça. A Duda, ela sempre foi completamente fora do que... Assim, e eu também entendo, até porque um dia eu quero ser mãe, eu também entendo que existe muita questão do que se é esperado do filho, do que se é esperado da pessoa, né? De certa forma. E eu entendo, e assim, eu me lembro muito quando você começou a navegar, assim, pelas tribos dentro da alternativa, porque o hip hop, ele sempre esteve presente na nossa vida, né? O papai gostava, era um estilo de música que a gente ouvia. A gente ouvia vários outros, mas, né, tava dentro, a dança, eu fazia balé, na verdade eu nunca me identifiquei muito com o hip hop, por exemplo, e tal, mas a gente tinha essa questão também com dança, enfim. E aí você se vestia nessa estética, era uma estética que eu também gostava, eu também já me vesti nessa estética. Mas quando você começou a navegar pelas outras, principalmente pelo gótico, foi o choque mesmo. Foi um choque até principalmente na família. Porque, poxa, parece que a pessoa tá... Daí é só ladeira abaixo. Daí é gravidez na adolescência, uso de drogas. Uso de drogas. As pessoas associam a minha imagem ao uso de drogas. Eu falo, gente, eu já sou completamente louca. Só se for drogas prescritas. Essas eu gosto. Mas eu gosto. Mas eu tenho que viver da forma mais. Mas é verdade, assim, eu vejo. E eu gosto muito. Gente, já raspei o cabelo. Tipo assim, eu raspei na zero. Eu não fiz um desenho, eu só meti a máquina zero. Entendeu? Então. Mas eu também, vamos fazer um adendo, que foi um momento muito difícil na nossa vida, foi quando o papai morreu. Sim. Então, eu também, eu pintei meu cabelo de azul turquesa. Ninguém tava normal. Ninguém tava normal. E era pandemia ainda, então. Pandemia. E eu tenho essa necessidade de mudança. Eu mudo meu cabelo. É capaz de, quando esse episódio sair, eu já tá com outro cabelo. Não, eu acho que não, porque ele já vai sair quarta-feira que vem. Então não. Então ainda não. Mas se vocês me acompanharam, eu mudo muito de cabelo. E eu mudo muito a minha aparência... No geral, tipo, pintar a sobrancelha. Eu tava pensando se eu pintar de rosa a sobrancelha. Não vou fazer, calma. Ela me olhando já. Não vou fazer, calma. Mas é porque minha cabeça funciona assim. Eu tenho que estar o tempo todo nessa mudança. E eu percebo tanto que essa mudança choca as pessoas. Não, mas eu acho que o diferente me atrai muito. Exatamente. Diferente me atrai muito. Eu também. E é muito, assim... a gente é condicionado a achar que essas coisas são ruins, né? Sim. Então, tipo, vou botar minha sobrancelha. Aí a gente começa a pensar na sobrancelha, aí você vai vir uma coisa super caricata. Mas é mais ou menos de quando você chegou aqui com a sobrancelha descolorida. Tipo, é muito estranho, engraçado. É estranho. Mas eu gosto agora. Tipo, eu acho que tá dentro do... Tipo, pornô. Sim, exatamente. Então eu gosto. Como foi pra você, tipo, essa transição, assim, quando você ainda tava na estética do hip hop e aí quando você entrou no gótico? Então, eu acho que eu tenho algum problema relacionado às minhas personalidades. Algum só. Algum problema, cara.
Eu acho que eu tenho algumas questões relacionadas a personalidades, mas brincadeiras à parte, eu sempre gostei do rock. Inclusive, minha banda preferida foi influência completamente do papai. A gente escutava Linkin Park, o CD Meteora, desde sempre. Então, eu já tinha essa veia de um pouco mais do rock, um pouco mais dessa parte, mas eu nunca tinha explorado. Em 2019 foi quando eu comecei a pintar meu cabelo, no final de 2019, e eu tava no relacionamento, e eu terminei o relacionamento, e meu relacionamento era focado no hip hop. Tipo, eu dançava com meu ex-namorado, a gente fazia coreografia juntos, era tipo, muito focado nessa estética. Quando eu terminei, underground assim mesmo, e aí assim que eu terminei, eu tive aquela sensação de essa vontade de viver coisas novas. E acho que é normal, todo mundo tem esse negócio de vamos se redescobrir e tudo mais, eu acho que isso é completamente normal e inclusive é saudável. E aí eu comecei um pouco a pegar a veia. E aí quando entrou a pandemia, aí a mente desocupada, eu comecei a entrar mais e mais e mais, e aí eu comecei a consumir um conteúdo de pessoas alternativas. E aí foi quando eu fiz essa transição sem perceber muito bem. Quando eu vi, eu já tava no meio da transição. Quer dizer, gente, assim, eu continuo dançando hip hop. Agora não, porque eu tô com o joelho machucado. Mas eu continuo dançando hip hop, continuo amando hip hop, continuo escutando as músicas, amo a cultura, amo fazer parte da cultura. Mas eu acho que quando eu olho pra essa veia alternativa, um pouco mais do rockzinho, ou um pouco mais até do emo, eu falo muito do gótico, mas eu também tenho uma veia assim na subcultura emo e tudo mais. E quando eu vejo essa parte, eu acho que combina mais comigo. De quem eu sou, de quem é minha essência mesmo, entendeu? Então essa transição pra mim, ela acabou sendo muito natural. Para as outras pessoas não parece tão natural, porque foi uma mudança, foi como se eu apertasse um botão. As pessoas viram assim, mas na minha cabeça, a forma como foi acontecendo não foi muito natural. Foi muito... Tinha que ser, entendeu? Era o que fazia sentido pra mim, e aí eu só abracei e fui. Não, foi massa mesmo. Me fala um pouquinho, porque tem alguns recortes, eu não vou lembrar nomes e tudo mais, de algumas pessoas que começaram a entrar em algumas estéticas alternativas, principalmente motivadas pelo TikTok, eu não vou lembrar, se uma vez que me falou de uma que as pessoas eram, tipo assim, nossa, agora, eu não sei se era cyber alguma coisa. Cyberpunk? Não sei se foi o cyber... Não, mas é porque eu lembro que a gente conversou um pouco e aí você falou assim, não, aí a pessoa pega, acha que a partir desse momento aqui já entrou no mundo alternativo e daí agora, tipo, tá representado. Sendo que, na verdade, e eu me lembro dessa discussão que você falava assim, sim, muitas vezes você começa com como você se veste, até pra você se entender, mas na verdade é um estilo de vida e tá dentro de todos os elementos ali que todas as caixinhas, né, de que você é como pessoa. Sim. Eu não sei se você vai lembrar de qualquer estilo. Eu não tô lembrando exatamente, mas é um assunto bem legal de falar, porque você pensa, por exemplo, em relação ao governo. Não tem como você ser alternativo e ser de direita. Direita no sentido, assim, de apoiar questão de misoginia, racismo. Não tem como, não cabe. Não tem como. Então, a pessoa pode se vestir como ela quiser. Se ela não tem o estilo de vida, os pensamentos que puxam ela para de fato para a cultura alternativa, não adianta. Você tá apenas se montando. Você tá apenas, como é que eu posso falar? Se fantasiando. Então, as pessoas pegam muito essa questão de... Eu vejo muito até nas redes sociais como as pessoas se fantasiam de alternativa, se fantasia de gótica, se fantasia de, sabe, de hippie. Tem toda essa questão. E quando você vai ver o estilo de vida, a forma como ela pensa, a forma como ela enxerga o mundo, a forma como ela se relaciona com as pessoas, é completamente diferente do que a cultura alternativa. Eu acho que é legal. Não tô falando que a cultura alternativa ela tem que seguir padrões. Não tô falando e nem isso. Que todo mundo é perfeito. Exatamente isso. O que mais tem? Eu não sou... Vou ser sincera. Não suporto metaleiro. Não gosto. Não suporto. Não gosto, não desce. Acho que é uma tribo muito complicada de se lidar. Não gosto. Mas eu entendo que eles estão dentro da cultura alternativa. Então, assim, dentro da cultura alternativa tem várias questões. Tem algumas pessoas que você fala... Meu Deus, mas que coisa insuportável. Que parada chata. Mas ainda assim, a gente tá junto... por um princípio, entendeu? A gente tá junto por um princípio. Então, não adianta você se vestir e não se adequar. Não é que tem que se adequar a gente. Não acho que ninguém tem que se adequar a nada. E isso, inclusive, faz parte de você pensar de forma livre. Mas se você não entende os princípios, você tá ali só vou colocando uma roupa preta mesmo. Sim.
Não faz mais diferença nenhuma. Você no mundo não faz diferença nenhuma, entendeu? Aí tem esse ponto. Não, eu gosto muito de pensar nessas questões. Porque aí entra, a gente se lembra, porque a gente, principalmente em países que foram colonizados, não colonizadores, como que isso é impregnado na nossa cultura, né, no nosso jeito de ser, para que a gente sempre se coloque nessa posição. E eu entendo o quão é difícil a gente se quebrar. Eu entendo que a nossa educação ela não é feita para que a gente tenha esse olhar crítico em muitos pontos. E assim, eu até falo assim, eu vejo que a gente foi muito privilegiado em vários pontos. Né? A gente sabe a quantidade de pessoas que não tem uma família estruturada, que não tem escola particular. Escola particular, porque mamãe era professora, a gente ganhava bolsa, tinha existiram vários momentos assim que a gente foi extremamente privilegiado. E no pensamento crítico, porque o papai ele sempre teve ele sempre colocou essas questões de tipo trazer pra debate, tipo, será que isso aqui faz sentido? Não faz sentido? A gente entender que a gente como mulher, a gente sempre começa devendo, então se eu vou procurar um emprego, se eu vou fazer uma reunião, já começo essa reunião devendo, já começo essa entrevista devendo. Então isso já colocou a gente nesse ponto de começar a entender como que o sistema não faz sentido no sentido de que não é feito para todo mundo ter pelo menos o mínimo, para que poucos tenham muito e, né, tenham até mais do que vão conseguir gastar na vida inteira. A maioria tá sendo condicionada a coisas horríveis e que não vão ter estrutura e tudo mais. Então, para mim, quando eu entro nesse ponto alternativo, até o próprio vegetarianismo, que foi onde, né, eu realmente comecei a olhar mais como sendo uma pessoa do sistema, faz muito sentido entender que muitas vezes você vai ser uma pessoa que talvez não esteja sendo tipo assim, às vezes você não vai fazer tudo certo. Às vezes você vai cometer algum erro ali, mas é o ponto de você conseguir olhar e entender que existe um ponto que a gente precisa ir mais, que a gente precisa se esforçar mais, que a gente tem que lutar contra e ser mais agressivo, porque assim, não faz sentido você não ser dentro do modelo que a gente se encontrou hoje, dentro do governo que a gente teve, e que a gente não pode agora a gente tá bem. Não é assim, e nunca vai ser, porque a gente sabe o peso que existe, o sistema ele existe, ele se fortalece justamente das pessoas que não olham. Você pensar, tipo assim, que você é. Eu gosto de pensar dessa forma, tipo, mesmo eu tendo as visões de esquerda, um pouco mais, né, mais pro socialismo e tudo mais, de fato, não sou anarquista, eu não concordo com o anarquismo é mais eu deixo pros punks ali, é a vibe deles, mas eu gosto de pensar, e eu carrego isso com muita certeza, que eu vou ser sempre como é que se fala? Sempre uma oposição. Sim. Eu vou ser sempre uma oposição, porque tanto o governo quanto a sociedade, em vários pontos, a gente precisa sempre estar cobrando. E aí é o que eu falei, na verdade, que eu falei, tipo assim, já que eu pego essa atenção pra mim, já que eu tenho essa atenção, o que eu vou fazer com essa atenção que eu ganho? E aí eu tento ir por esses lados, entendeu? Então a gente sempre tem que pensar em um alternativo. Por isso que eu acho que você tá, assim, inserida na cultura alternativa de várias formas. A gente sempre tem que pensar que a gente tem que estar incomodando. Você sendo do jeito que você sendo vegetariana, você incomoda várias pessoas da nossa família. Começa daí. Então você incomoda, você vai estar sempre incomodando. Entendeu? E as pessoas têm que. E quando você entra no meio alternativo, você precisa entender que você vai estar sempre incomodando. E isso é legal. E você tem que gostar disso, senão você não aguenta. Porque incomodar não é legal, não é sempre legal. A gente carrega um peso muito grande. Sim, os comentários esteticamente eu não incomodo tanto, esteticamente. Eu tô sempre na beira pra pular. Mas não pulo. Agora, no jeito de ser, a gente carrega muito peso. Sim, carrega. E tem que carregar. E quando você pega isso pra você, eu acho que é aí que você sente que você é alternativo mesmo. Quando você entende que você tá incomodando, que você precisa incomodar e você tá fazendo aquilo, aí você entende, sim, eu sou alternativo. E sim, eu tô incluída nessa cultura da forma como eu tô, mas eu tô incluída. E eu tô vivendo isso. Não é só a roupa que tá vestindo. Você realmente não se veste da forma mais alternativa possível, mas você tem um estilo de vida.
E eu acho que é o ponto principal pra você ver se você é alternativo. A forma como eu me visto é um espelho de como eu sou, entendeu? É um espelho dos meus pensamentos e tudo mais. Eu uso preto porque eu tô de luto. Mas eu uso preto porque é o que eu tô de luto por causa do sistema. Tô de luto pelo sistema, entendeu? Mas eu sei que, além da minha roupa, eu tenho um pensamento, um estilo de vida completamente diferente que incomoda várias pessoas. Cara, eu vou falar, como irmã mais velha, eu gosto tanto de ouvir a Duda falando assim. Que assim, eu penso, a gente fez um bom trabalho. A gente conseguiu. É louca, mas a loucura dela faz sentido, entendeu? Mas eu acho que não tem como vocês são no... Tem aquela frase de tipo assim, uma cabeça que se abre uma ideia, ela nunca volta ao mesmo tamanho. E eu acho que não tem como não ser um pouquinho louco dentro do sistema que a gente tem, sabendo do pouco que a gente sabe. Assim, ser uma pessoa consciente é muito mais doloroso. É muito mais difícil. Sim. Você tem que se lembrar que, porra, isso aqui tá acontecendo. Sim. Mas aí a gente tem que continuar vivendo que é assim. Gente, você tem que ser... Não tem como. Então, tem que a ser loucura, eu acho que faz parte. O que você falaria pra Duda ali de... Eu não lembro, mais ou menos, talvez uns 14 anos, que você tava ainda bem no início, ainda usava o cabelo. O que você diria? Eu acho que o principal é não ter medo. Eu ia falar pra ela assim, não tenha medo. Porque eu sempre tive já uns pensamentos, assim, diferentes em relação à minha... O que eu queria vestir, o que eu queria usar. O antidepressivo não permite que eu chore. Ele não deixa eu chorar, mas eu fico emotiva. Mas eu sempre tive um pensamento assim que eu queria fazer algumas coisas diferentes. Aí eu tava começando a me entender. Então, e eu lembro que eu ia dançar nas festas, tipo drop, essas festas assim. E eu lembro que lá as pessoas já eram alternativas, elas já se vestiam e aparentavam de forma diferente. E eu ficava encantada. Só que eu tinha medo, eu sempre tive medo. Eu sempre tive medo de arriscar. Por exemplo, de pintar o cabelo. Lembra quando você descobriu o meu cabelo pela primeira vez? Pra mim aquilo ali já era uma mudança gigante, mas eu tinha medo. Eu tinha medo de fazer as coisas. Eu lembro que ele descoloriu só um pouquinho, nem foi nem loiro. Foi tipo um caramelo. E eu acho que o medo, quando você principalmente é mais nova assim, ele te trava muito. E aí é uma coisa que eu faria diferente se fosse hoje em dia. E se eu tiver uma filha, eu quero fazer diferente. Se minha filha tiver, sei lá, 13, 14 anos e quiser pintar o cabelo todo de azul, pinta. Você se expressa da forma que você quer expressar, tá tudo bem, pinta e tudo. Claro que eu não vou deixar ela fazer uma tatuagem na testa com 14 anos, não é isso. Mas se expressa, seja quem você é, porque na época eu não conseguia, eu não fazia isso. E aí talvez eu fui fazer de forma tardia, entendeu? Com mais de 18 anos. E aí pareceu que era quase um retorno de Saturno. Isso! Exatamente! Exatamente. Eu acho que se eu tivesse já esse pensamento de não... Só esse pensamento de não ter medo, talvez eu já estaria mais, entendeu? Eu já teria me descoberto de várias formas e estaria passando por outros processos hoje em dia. Talvez estaria em outra subcultura, pensando diferente, entendeu? Um processo que seria legais eu passar na época que eu tava formando minha personalidade. Eu acho que seria legal eu ter essa vivência de não ter medo. Não é sair na rua fumando maconha com um monte de gente, não é isso não ter medo. Mas eu não ter medo de me expressar da forma que eu queria. Até na forma de dançar, eu era muito moldada como eu tinha que fazer, entendeu? Então, se eu pudesse ter me expressado de forma, sabe, melhor, eu acho que seria. Então, eu falaria pra ela não ter medo. O que você acha que tá aí no horizonte para suas próximas expressões? Ixi, aí só não sabe, minha amiga. Não, eu acho que assim, eu tenho algumas coisas do que eu sei que eu não quero. Por exemplo, eu não vou ser hippie. Eu sei que eu não vou ser hippie. Eu posso incluir aí algumas vivências, tipo, eu pretendo incluir na minha vida vegetarianismo e veganismo ainda. Ela tentou. Quando eu estiver preparada, ele vai vir, eu tenho certeza que ele vai vir, mas é umas coisas assim que eu queria incluir, mas eu sei que eu não vou passar por essa curva, não me imagino. Mas eu me imagino sendo sempre alternativa, eu tenho certeza que eu vou continuar sendo alternativa, mas eu tenho certeza que eu vou ainda passear entre as subculturas e as contraculturas, então ainda tem muita coisa para explorar. E você tem alguma dica, assim, para quem começou a se perceber que, nossa, talvez, eu acho que me cabe dentro dessa estética, da moda alternativa? Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer
principalmente pra gente viver no mundo das redes sociais, é se cercar, principalmente nas redes sociais, de pessoas alternativas. Se você começou a se identificar, se você começou a gostar, além de você estudar, obviamente, a gente faz um Google, pesquisa a história, pesquisa, sabe, umas coisas básicas, assiste vídeo. Tem um monte de gente contando história. Enfim, faça isso, estuda, mas também se cerque de pessoas alternativas. Porque, assim, não tem como você manter Tem como, mas é muito difícil você manter uma linha do que você quer ser no meio alternativo e sabe, enquanto o mundo tá seguindo aqui, você tá seguindo aqui, se você não tem espelhos. Então, por exemplo, tem uma pessoa uma influencer que nunca vai saber da minha existência, não nunca, mas você sabe da minha existência, que é a Nosferótica, que ela é uma mulher preta, ela é mais encorpada e é gótica. E, tipo assim, ela se veste muito assim, ela se monta. E quando eu comecei a seguir ela, sabe, ver aquela inspiração, sabe? Tipo assim, meu Deus, ela existe, tem como. E aí eu comecei depois a me cercar de meninas góticas com cabelo cacheado. Aí eu comecei, sabe? Então faz isso, vai por esse lado, de verdade, se cerca. Procura no TikTok pessoas alternativas, influências alternativas. Procura no Instagram, se cerca de, sabe, faz, sei lá, seu mood board no Pinterest de como você quer ser, o que você quer fazer. Eu faço muito isso até hoje, porque isso é muito importante, porque não tem como, sério, vai dificultar muito o seu caminho se você falar, quero ser alternativa e tá lá seguindo a Virgínia, entendeu? Não entra, você não vai conseguir. E eu acho também que é uma coisa que eu senti muito, e olha que a gente acabou não falando, mas o meu processo pra me entender como mulher preta foi muito difícil. Mas assim, eu sempre senti aquela ideia de que eu nunca sou a bonita do lugar. Então, e eu vejo que a moda alternativa você vai se sentir assim, se você não estiver no seu lugar mesmo, né? Exatamente. Você vai sempre se sentir feia, porque, pô, você não tá ali no padrão. É o que eu sempre falo para os meus amigos, e eles teimam, mas eu falo, gente, é porque eu sou cercada, eu falo isso, mas meus amigos mais próximos mesmo, eles não são alternativos. Tipo a Júlia. A Júlia, ela fala, eu sou básica. Ela é o padrão. Ela é básica e ela gosta de ser assim, mas aí a gente tem essa relação que dá certo. Mas eu falo pra ela e eu falo pros meus outros amigos que quando eu vou numa festa, eu nunca sou a bonita. Uhum. Eu não sou a bonita, eu sou a diferente, eu sou a exótica. Então, sim, eles falam, não, mas um monte de gente vai falar com você. Sim, as pessoas vêm falar comigo, elas elogiam meu cabelo, elogiam meu estilo, mas é porque elas me veem como sendo a diferente. E tudo bem, eu não tenho problema de ser vista assim, na verdade eu gosto. Então, não é um problema, eu adoro. Mas eu nunca vou ser, não é nunca, mas assim, eu nunca vou ser, pelo menos na minha vida, assim, eu nunca fui a bonita. E aí, quando eu abracei o diferente, eu falei, não, eu não sou bonita, mas eu sou diferente. E eu gosto disso. E eu vou ser a diferente. Eu vou chamar a atenção. É aquele negócio, eu não sou a mulher que você vai casar, mas eu sou a mulher que você vai pensar o que essa louca tá vestindo hoje. Tipo assim, entendeu? Eu acho que eu sou nessa vibe. Meu Deus do céu. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo papo, Duda. Sempre muito disruptivo. E, gente, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like, deixar um comentário massa aqui pra gente estar sempre melhorando. Duda, quais são suas redes sociais? O Instagram é DudaIsWeird, olha o nome. E o meu TikTok é dudacouto.r. Inclusive eu deveria deixar os dois comentários por favor, né? Mas é dudacouto.r no TikTok. Não, e o conteúdo dela no TikTok tá incrível. Tá incrível mesmo. Assim, assim, não é só sobre consumir coisas que a gente normalmente consumiria. Eu acho que você é a única realmente alternativa que eu consumo no TikTok. Mas eu gosto muito de ver tipo assim, olhar seus comentários, ver como as pessoas estão engajando, isso é muito legal. Então, se vocês quiserem ir lá também, vai ser super legal. Eu tenho certeza que ela vai amar. Sim. E não se esquece de ir nas minhas redes sociais também, Hello My Couto, em todas as redes. Deixa lá o comentário, falar o que você tá achando, dicas, sugestões, críticas também, mas aí a crítica, você pode fazer a crítica pública, porque daí vai gerar engajamento. E eu descobri que a Isa que é bom essas brigas. Então, é isso, gente. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.